Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: caiu a invencibilidade do Flamengo no ano de 2024. Bolívar 2, Flamengo 1. Vamos falar sobre esse jogo. Antes disso, like, se inscrever no canal aqui embaixo. Espalhe aí o link desse vídeo nos seus grupos que você fala de futebol no WhatsApp e no Telegram. E aquela dica que já virou tradição aqui do canal do VSR para você baixar o app do SofaScore. Só vir no primeiro comentário fixado desse vídeo, clicar no link que está lá, você abaixa o app totalmente de graça, não tem nenhuma pegadinha, e você tem acesso a acompanhar os jogos em tempo real, estatística dos jogos, mapa de ação dos jogadores, gols, assistências, tudo isso. É o app que eu uso para me preparar, é o app que eu uso para fazer os vídeos aqui. Baixa aí que você ainda me ajuda. Estou gravando esse vídeo logo depois da derrota do Flamengo. O Flamengo foi à altitude de La Paz e perdeu para o Bolívar por 2-1. Um resultado ruim, porque você perder sempre é ruim, perder na Libertadores ainda mais, e um resultado que faz com que o Flamengo já não dependa mais de si para ser primeiro colocado do grupo da Libertadores. Aqui é a classificação do grupo que eu peguei lá no app do SofaScore. Aqui você vê, Bolívar 9 pontos, Flamengo tem 4, amanhã se enfrentam Milionários e Palestino, e eles vêm na sequência, Milionários com 1, Palestino com 0. Então, assim, amanhã ainda tem a definição dessa terceira rodada desse grupo, mas o Flamengo já não depende mais de si para ser o primeiro colocado. O Flamengo tem 3 jogos por fazer, pode ir a 13 pontos. Um desses jogos é com o Bolívar, então, para ir a 13 pontos, ele precisa ganhar do Bolívar no Maracanã. O Bolívar pode ir a 15 pontos, caso ganhe os outros 2 jogos. Então o Flamengo ainda agora precisa ganhar os 3 jogos e torcer para o Bolívar ganhar no máximo 1, desde que ele ganhe também do próprio Bolívar, para o Flamengo ser primeiro e ainda tirar a diferença no saldo, que hoje é uma diferença de 5 gols. Então, assim, o Flamengo se colocou com a sequência do grupo, com o desenrolar do grupo, colocou numa situação de hoje, terceira rodada, já não depender mais de si para ser primeiro colocado do grupo. O ponto aqui a gente sabe que jogar em La Paz é muito difícil, 3.600 metros, um jogo que é modificado em relação à velocidade da bola, o impacto de correr, de acelerar, de desgaste, tudo isso a gente sabe. Diante disso, fica até difícil a gente avaliar a atuação de um time, você dizer que jogou bem, jogou mal. Eu acho que até dentro de um cenário de altitude, acho que o Flamengo até teve um desempenho até ok, acho que a gente pode dizer, né? Um desempenho até, apesar de ter sofrido logo muito no começo do jogo, a partir dos 25, 30 do primeiro tempo, o Flamengo passou a se ajustar melhor, o Bolívar já não teve mais tanto volume assim, e o Bolívar foi desempatar o jogo, né? Foi fazer o 2-1 numa jogada de contra-ataque, numa das poucas vezes que o Flamengo subiu em bloco, acabou tomando um contra-ataque, a bola foi para o lado esquerdo do ataque do Bolívar, e o Igor Jesus não conseguiu cortar, e no que ele não conseguiu cortar, a bola ficou para um 4 do Bolívar contra 3 do Flamengo, e aí o Bruno Sávio fez o 2-1. O Flamengo começou sofrendo demais na altitude. Me pareceu ali que o time entrou meio desconcentrado, no sentido de que todo mundo sabia, que era sabido que as bolas aéreas seriam um problema. Então o Flamengo toma um gol com 1 minuto e 20, antes de 1 minuto e 20, e na jogada anterior já tinha tido uma cabeçada muito perigosa, e logo depois o Francisco da Costa, depois do cruzamento do Bruno Sávio, cabeceou e fez 1-0. E o jogo só não ficou pior para o Flamengo porque o Vinha empatou o jogo logo depois, empatou o jogo 3 minutos depois, numa das poucas vezes que o Flamengo conseguiu construir, conseguiu ter posse de bola no campo de ataque no primeiro tempo, uma jogada pelo lado esquerdo, que participou o De La Cruz, participou o Gerson empurrou a bola para o Vinha na área, o Vinha tentou um drible ali, a bola desviou e caiu do outro lado para ele mesmo, ele bateu e empatou o jogo. Isso deu ali uma certa tranquilidade, mas o Flamengo ainda sofreu bastante pelos 20 minutos seguintes, porque não conseguia ficar com a bola. Ao não conseguir ficar com a bola, era pressão o tempo todo, ou bola levantada na área, ou escanteio gerado. E aí o Rossi fez pelo menos 2 boas defesas, muitos escanteios. A partir daí o Flamengo deu uma melhorada,
conseguiu ali encaixar uma ou outra jogada com o De La Cruz. Hoje não teve o Pedro no ataque, então o Bruno Henrique, por mais que tenha se dedicado, não conseguiu prender muito a bola. No segundo tempo, sofria bem menos do que no primeiro, quando nessa subida ao ataque tomou o contra-ataque e acabou tomando 2-1. A derrota em La Paz é o de menos. A derrota em La Paz é o de menos. A decisão do Tite em poupar vários jogadores, o Flamengo jogou praticamente com time reserva. Eu estou deixando aqui a escalação do Flamengo. A escalação do Flamengo: Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Ortiz, 2 reservas. Wesley, 3 reservas. Igor Jesus, 4 reservas. Vinha, hoje reserva, 5 reservas. Vitor Hugo, 6 reservas. Hoje o Gerson a gente pode dizer que é reserva? Tá, então 7 reservas. Então assim, o Flamengo entrou em campo com 7 reservas. Mas teve o Léo Pereira, estava machucado, e os outros poupados, né? O machucado não, o Léo Pereira estava gripado, os outros poupados. Então assim, é possível entender essa decisão do Tite de poupar nesse jogo? Eu considero que sim, é possível. Porque o 3.600 de La Paz já modifica demais o jogo. Então, o Flamengo tinha possibilidades de ir a La Paz e perder mesmo com todo mundo à disposição. Todo mundo jogando, com a Arrascaeta, com o Pedro, quem mais? Quem mais foi, não jogou? O Ayrton Lucas, o Varela. Então, assim, poderia ter perdido mesmo assim. Então, nesse sentido, não acho tão problemático. Acho que a condução de minutos do Tite até aqui é uma condução equivocada. Porque se ele tinha previsão de poupar o Pedro no fim de semana, na quarta-feira, se o Pedro não ia viajar para La Paz, por que o Pedro não jogou o tempo todo no Allianz Parque? Por que o Tite usou tanto o time no campeonato estadual, se logo na sequência do estadual ele ia ter que poupar tanta gente assim? Então, assim, acho que até aqui os minutos, a administração de minutos do Tite, de sua comissão técnica no Flamengo, não está boa. Não faz muito sentido. O Flamengo praticamente jogou todos os jogos do estadual, ou depois que o Tite começou a treinar o time no estadual, que antes teve a excursão, o Flamengo praticamente jogou todos os jogos com o time titular. Um ou outro era poupado aqui. E aí, logo no começo do Brasileiro, você tem que poupar o Varela para viagem para Goiânia. Aí depois, no jogo seguinte contra o São Paulo, você poupa o Arrascaeta e o De La Cruz. Arrascaeta e... Você poupa o Arrascaeta e Luiz Araújo. Acabou que teve até que usar o Luiz Araújo porque machucou. Aí no jogo seguinte você poupa Pedro e De La Cruz, e no jogo para La Paz você praticamente poupa vários jogadores. Então assim, acho que essa administração de minutos está complicada. Repito, poupar hoje contra o Bolívar, não acho que tenha sido problema. Não acho. Acho que faz sentido, diante do impacto que é você ter um jogo na altitude. Acho que faz sentido você poupar. Mas se você ia poupar o Pedro da viagem, o Pedro não podia ter jogado o jogo todo contra o Palmeiras, e viu-se no segundo tempo o nível de impacto que o Pedro teve no jogo, né? Então, assim, acho que isso precisa de uma administração melhor. Fim de semana, domingo, o Flamengo joga contra o Botafogo, um jogo importante, um Botafogo que vem muito bem, fez hoje um belo segundo tempo contra o Universitário, na vitória por 3-1, enfim, então, nesse sentido faz, e considerando que era La Paz, acho que faz sentido ter poupado. Agora, quero ver como é que vai ser a administração de minutos na sequência da temporada, porque acho que nesse período, que é um período puxado, acho que os minutos usados no estadual, e que é apenas o campeonato estadual, ainda que seja muito melhor ganhar do que perder, né, lógico,
acho que isso está começando a cobrar um preço. Hoje, dentro da altitude, o Flamengo até fez um jogo ok, poderia ter tentado ficar mais com a bola, não conseguiu no primeiro tempo, tomou o gol de contra-ataque na hora que ele tentou sair. Acho que isso faz parte. Acho que é bem mais complicado o ponto que o Flamengo perdeu, os 2 pontos que o Flamengo perdeu para o Milionários com um jogador a mais praticamente o segundo tempo inteiro. Esses 2 pontos, eles são muito mais custosos, ainda que Bogotá tenha altitude, né, 2.500, né, ainda que tenha, acho que esses pontos são muito mais custosos do que perder para o Bolívar hoje. E tá aí o Bolívar com 9 pontos. E o Bolívar pode garantir sua classificação já na próxima rodada, na 4ª rodada, jogando contra o Milionários fora de casa. Tudo bem, é um jogo complicado, Milionários fora de casa, mas o Bolívar pode garantir a classificação e fazendo uma campanha até aqui perfeita o time boliviano. Quero te ouvir o que você acha, o que você tem a dizer. Deu para entender poupar na altitude? A altitude desvirtua muito o jogo? O que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo de WhatsApp, Telegram e vem aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link, baixa o app do SofaScore totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!